Boa noite, gente. Espero que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Agradeço por mais uma vez poder estar aqui com vocês nessa noite, adorando esse Deus que é digno de toda honra e todo louvor. Louvado seja o nome de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em Marcos capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 18 ao 20. Marcos capítulo 5, dos versículos 18 ao 20. Vamos entender um pouco mais do poder de Deus. Qual é o poder de Deus na vida de uma pessoa, na vida de uma cidade? Vamos ver, entender um pouco mais, baseado nessa história aqui em Marcos capítulo 5. Eu quero ler só os versículos 18 ao 20. Depois, se você puder, deixe a sua Bíblia aberta. Se você tiver oportunidade, dá uma lida nos versículos anteriores aí. Pode ser agora mesmo, enquanto a gente estiver ministrando aqui o sermão. Você vai entender um pouco mais dessa bela história. Eu falo bela porque ela tem um final feliz, mas é uma história um tanto quanto curiosa. Marcos capítulo 5, do 18 ao 20. O título do sermão de hoje é Vizinhança em Perigo. Diz assim, então, a palavra de Deus. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Só até aí. Você pode se assentar. Imagine-se em um barco, e esse barco é um barco grande, tem bastante pessoa dentro dele, e esse barco, por algum motivo, está afundando. E aquele barco está afundando, só que você está dentro daquele barco, e vamos supor que você é a única pessoa daquele barco que sabe que existe um bote salva-vidas naquele barco. Existe um bote salva-vidas, e aquele bote salva todo mundo. Você é a única pessoa que sabe disso. Você é a única pessoa que consegue ir lá, pegar o bote e salvar todas as outras pessoas do barco. Eu diria que a nossa vida aqui na Terra se assemelha um pouco a esse barco afundando e você nele. Por quê? Em que sentido? Nós também sabemos de uma notícia que pode salvar as pessoas aqui desse mundo. Nós temos a boa notícia de que Jesus seria esse bote salva-vidas. Jesus seria esse barco auxiliar, esse bote que tem a capacidade de salvar todo mundo que está no barco. E você é aquele que tem essa notícia, uma vez que você já foi salvo, uma vez que você já foi liberto, uma vez que você já entendeu o plano de Cristo na sua vida. Então, você tem essa notícia de que Jesus salva. Já parou para pensar que foi da vontade de Deus, é da vontade de Deus que você estivesse aqui em Taubaté? Quem aqui mora em Taubaté há mais de 50 anos? Tem alguém aqui que mora em Taubaté há mais de 50 anos? Temos gente aqui que mora em Taubaté há mais de 50 anos. Quem se mudou para Taubaté recentemente? 1 ano, 2 anos, tem alguém aqui? Tem gente aí que mudou para Taubaté recentemente, 4 anos. Já parou para pensar que Deus já sabia que você estaria em Taubaté nesse momento? Portanto, é da vontade de Deus que você estivesse em Taubaté nesse momento? Se você mora em outra cidade, pensa aí na sua cidade, tá? Mas já que nós estamos em Taubaté, gente, é da vontade de Deus. Deus já sabia que você estaria aqui, morando aqui no ano de 2021, morando em Taubaté. Você se preocupa com as pessoas da sua cidade? Eu acho que sim. Taubaté é uma cidade legal, não é? Taubaté é uma cidade boa. Eu acho que vocês que moram aqui em Taubaté, eu não moro, mas eu tenho certeza que vocês se preocupam com as pessoas da cidade. Vocês se preocupam com a cidade como um todo. Vocês querem o bem de Taubaté. Você, uma vez que Deus te colocou aqui, você seria um ótimo exemplo dessa pessoa que está nesse barco.
que tem uma notícia e que tem a capacidade de salvar as outras pessoas com essa notícia. A notícia de que Jesus é esse bote salva-vidas, essa pessoa que salva as outras pessoas. Nós somos bocas de Deus onde estamos. Nós precisamos levar Jesus para as outras pessoas. Precisamos falar de Jesus para as outras pessoas. Precisamos de falar de Jesus para as pessoas de Taubaté. Você que mora aí no Parque Planalto. Quem que mora no Parque Planalto aqui em Taubaté? Deixa eu ver se eu... Ninguém. Deixa eu ver outro bairro aqui que eu escrevi. Santa Isabel. Quem mora em Santa Isabel? Ninguém. Vou acertar. Vila Aparecida. Vila Aparecida tem alguém? Ninguém mora em Vila Aparecida? Poxa. Deixa eu ver. Jardim das Bandeiras. Poxa, gente. Ninguém mora. Três Marias. Aê. Gente, Deus já sabia que você estaria no seu bairro agora. Deus já sabia que no ano de 2021 você estaria morando lá. É da vontade de Deus que você estivesse lá no seu bairro. É da vontade de Deus que você teria aquele vizinho chato do lado esquerdo, aquele vizinho legal do lado direito. Deus já sabia disso tudo. Deus te colocou ali como um canal de edificação na vida da sua rua, na vida do seu bairro, na vida da sua cidade. Você, como portador dessa notícia, Deus te colocou ali para servir de bênção na sua vizinhança. A gente acabou de ler a história aqui de um rapaz. Ele é um rapaz que passou por algo muito difícil, uma barra muito grande. Esse rapaz, ele vivia atormentado por espíritos imundos. Esse rapaz, popularmente falando, ele era um endemoniado. Ele tinha espíritos imundos habitando na vida dele. A gente leu o finalzinho da história. Tá? Ninguém podia livrá-lo, ninguém podia salvá-lo, mas Jesus acabou entrando na sua vida. E quando Jesus entra nas nossas vidas, irmãos, ali a transformação, ali a cura, tudo muda, tudo muda. E eu queria falar primeiro, então, dessa atitude que Cristo teve para com esse jovem. O evangelista Mateus, ele vai falar que eram 2 endemoniados. Tá? Marcos, ele vai falar que é apenas um. Marcos acaba focando apenas em um. Tá? Então, como nós estamos nos baseando em Marcos, eu quero focar então apenas em um deles. Tá? A gente sabe que parte do caráter de Deus é revelado na figura de Cristo. Cristo é essa pessoa boa, né? Resumidamente. Cristo era uma pessoa boa. Nesse episódio específico, Jesus ele estava em um lago, em um lado, tá, do mar da Galileia. Ele fez questão de atravessar esse mar. A Bíblia vai falar que eles até passaram por uma tempestade bem grande ali. Jesus vai atravessar o mar da Galileia e vai lá para o outro lado da margem, justamente apenas por causa desses 2 endemoniados, e como nós estamos focando apenas em um, por causa desse um endemoniado. Jesus ele se preocupa com as pessoas. Às vezes a gente tem a ideia de que Jesus se preocupa com multidões, né? Mas no meio da multidão, Jesus ele destaca uma pessoa. No meio da multidão, Jesus se preocupa com você sim. Jesus não te vê apenas como um número no meio de muitos outros. Não, não. Jesus te destaca e te vê como uma pessoa única e exclusiva. Jesus se preocupa com você. Jesus se preocupou com esse rapaz aqui que estava endemoniado. Jesus atravessa o mar, Jesus ele tem um encontro com esse rapaz, aquele homem vivia uma miséria espiritual, aquele homem era um Zé Ninguém na sociedade. A Bíblia vai relatar que ele vivia acorrentado, as pessoas acorrentavam ele, porque ele era muito forte, tinha uma força muito bruta, ele era descontrolado, as pessoas acorrentavam ele, mas ele quebrava as correntes e vivia solto por aí igual um maluco. Então ele era um ninguém na sociedade, ele estava à margem da sociedade, ninguém queria saber dele. Mas Jesus entra em cena e Jesus transforma a vida dele. Jesus chega para aquele rapaz e Jesus liberta ele dos espíritos imundos. Jesus liberta ele daquela possessão. A Bíblia vai falar que ele não estava possuído por 1 ou 2 espíritos, mas ele estava possuído por uma legião de espíritos. Eram muitos espíritos imundos que assolavam a vida daquele rapaz. Jesus foi lá e libertou aquele rapaz. Quando Jesus entra nas nossas vidas, ele causa esse impacto, ele liberta, ele cura, ele salva, ele sara. É impossível entrar em contato com Cristo e sair ileso. Cristo é algo muito grande. Quando a gente entra em contato com Ele, algo acontece com a gente. Não tem como não acontecer nada.
na vida desse rapaz, ele foi liberto. A gente não pode ficar calado diante de uma notícia dessa. Diante da notícia de que existe uma pessoa, existe um Deus que é capaz de te libertar, que é capaz de te salvar, que é capaz de mudar absolutamente a sua vida. Nós fomos impactados por esse Cristo. Nós precisamos levar ele às outras pessoas para que elas sejam impactadas também. Se você ainda não foi impactado por esse Cristo, saiba que ele tem o poder de sim transformar a sua vida. Ele tem o poder de salvar a sua vida, de mudar completamente. Você está indo para a direita, você vai para a esquerda agora. Você pensava X, agora você pensa Y. Jesus é essa pessoa que tem esse poder de mudar a sua mente. E a gente não pode ficar calado diante dessa notícia. Quando o moço teve a sua vida salva por Cristo, ele ficou tão agradecido e tão grato que ele chegou para Jesus e falou: Jesus, agora eu quero ser um discípulo seu. Sabe aqueles discípulos que acompanhavam Jesus aonde ele estava? Naquela época era comum. Aqueles discípulos, então, aquele rapaz queria acompanhar Jesus como sendo um discípulo dele. Aquele rapaz chega para Jesus: Jesus, eu quero te seguir, eu quero estar com você. Jesus chega para ele e fala: não. Que coisa, né? Se você ler alguns versículos antes, Jesus atendeu o pedido dos demônios. Olha aí na história depois. Anteriormente, Jesus atendeu o pedido dos demônios. Os demônios pediram algo para Jesus. Jesus falou: tá bom, para os demônios. E agora que esse rapaz, que teve a vida transformada por ele, chega para Jesus e fala: Jesus, eu quero ser o seu discípulo, te seguir onde você for. Jesus fala: não. Mas Jesus tinha um plano na vida dele. Jesus tinha um propósito. Aquele cara achava que, diante daquela situação, ele tinha que seguir Jesus daquela maneira, ali, presencialmente com Jesus. Mas Jesus fala: não, meu amigo. Você vai ficar aqui onde você está. Por quê? Porque você vai ser testemunha disso que eu fiz na sua vida. Você agora vai falar para as outras pessoas como que eu te transformei. Você agora, Jesus aqui vai falar, na verdade a Bíblia vai falar aqui de Decápolis, que na verdade não era uma cidade, mas eram 10 cidades, era uma região toda. Então a Bíblia fala que aquele rapaz ficou ali em Decápolis, nessa região das 10 cidades, e ali ele começou a obedecer a Jesus. Levar o testemunho dele para a família dele e para a vizinhança dele. Era da vontade de Cristo que aquele rapaz ficasse ali e iniciasse talvez uma transformação naquelas cidades. Jesus sabe muito bem aonde ele te coloca. Deus sabe muito bem aonde você deve estar em cada momento. Você está em Taubaté hoje. É para que você seja bênção em Taubaté hoje. É para que você leve a palavra de Deus em Taubaté hoje. Na minha opinião, a história desse rapaz, ele não difere muito da nossa história. Tá? Não estou falando que a gente é endemoniado, não é nesse sentido. Mas eu quero dizer que a gente vive sem Jesus, a gente vive uma miséria espiritual. A nossa situação sem Jesus é praticamente a desse cara. É uma situação miserável espiritualmente falando. A gente está acorrentado espiritualmente falando, preso no pecado. Jesus é esse que tem o poder de libertar a gente dessa situação miserável. Nós precisamos de Jesus. Caso você o tenha, leve ele para as outras pessoas também. Aquele rapaz, a partir dali, começou a mudar a história daquelas cidades. Não sabemos o que aconteceu naquela região, a Bíblia não fala depois disso, né, o que aconteceu. Porém, eu queria trazer uma pergunta aqui, uma indagação. Será que a pregação de uma pessoa tem o poder de transformar uma cidade, uma região? A gente não sabe o que aconteceu com essas 10 cidades. Pelo menos a Bíblia não nos relata. Mas será que será que o testemunho daquele rapaz era capaz de levar transformação para toda uma região? A gente vai ver na Bíblia que sim, e a gente vai ver na história também que sim. Quando a gente vê lá em Atos capítulo 19, a gente tem na minha opinião, uma das melhores histórias que vai ilustrar o quão poderoso é o Evangelho de Cristo. Atos capítulo 19, se você quiser abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 19, vai narrar a mudança da história da cidade de Éfeso.
Éfeso você conhece, bem provável que você já tenha visto aqui na Bíblia. Ali a Bíblia vai narrar, e a história também nos mostra que Éfeso era uma cidade idólatra. Ali em Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Ártemis, ou o templo da deusa Diana, conforme os romanos conheciam. E ali tudo girava em torno daquele templo naquela cidade. A cidade de Éfeso, então, era uma cidade onde tinha muitos devotos a essa Ártemis. E o templo era grandioso, era um templo bastante bonito, e o comércio girava em torno desse templo, a espiritualidade da cidade girava em torno desse templo, então era realmente uma cidade idólatra. Mas aí, Paulo e os seus discípulos, né, os discípulos de Jesus, aqueles amigos de Paulo, acabaram entrando naquela cidade e levando Jesus para aquela cidade. E o que aconteceu? Olha só, no versículo 20 de Atos capítulo 19, fala assim: dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. No versículo 23 ao 26 vai falar assim: naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho aqui é Jesus. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E então, vendo e ouvindo como esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia, diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Olha só o que aconteceu aqui na cidade de Éfeso. Paulo levou Jesus para as pessoas estavam sendo transformadas, as pessoas estavam agora seguindo a Cristo, estavam deixando de seguir Ártemis, estavam deixando de frequentar o templo, estavam deixando de comprar as miniaturas de prata, conforme esse homem fazia aqui. E agora esse homem estava bravo, esse homem estava nervoso, porque a cidade estava mudando, estava afetando a fonte de lucro dele, a fonte de renda dele. A palavra de Deus, ela é essa palavra que tem o poder de transformar a cultura de uma cidade, transformar a vida financeira de uma cidade, transformar a moral de uma cidade, transformar a ética de uma cidade. A palavra de Deus é essa palavra que tem o poder de mudar absolutamente tudo em uma cidade. Foi o que aconteceu em Éfeso. A palavra de Deus chegou lá e Éfeso simplesmente foi transformada. Éfeso mudou. Agora as pessoas não eram mais idólatras. Agora as pessoas não seguiam mais a Ártemis, agora as pessoas seguiam a Jesus. E simplesmente a cidade mudou, transformou. E esse homem aqui ficou bravo com essa mudança. Quantos e quantos relatos nós temos na história de mudanças geradas pela pregação do Evangelho? Só para citar alguns exemplos, eu trouxe aqui, depois você pesquisa lá, se você se interessar por algum desses exemplos. Os morávios, avivamento na Alemanha, avivamento na Inglaterra com John Wesley, nos Estados Unidos com Jonathan Edwards, com George Whitefield no século XVIII, Charles Finney no século XIX, aqui a gente tem Moody também no século XIX, a gente tem o grande avivamento da Rua Azusa, onde se iniciou o movimento pentecostal. Ali eles começaram estudando o livro de Atos, e ali eles foram revestidos de poder. Foi um grupinho de pessoas, irmãos. Um grupinho de pessoas igual a gente aqui, ó. Simples, normal. Aqui, né? Normal, pessoas normais. Essas pessoas, elas começaram a se reunir, estudar o livro de Atos, e elas foram revestidas de poder, e simplesmente em 10, 20 anos esse movimento tomou um mundo. Não foi a cidade. Foi o mundo. Começou em uma rua, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e esse movimento tomou um mundo. Olha só que coisa. Por conta de algumas pessoas que começaram a orar e estudar. Quão grande impacto o Evangelho de Deus tem. Pequenas atitudes suas podem sim gerar grandes mudanças em uma cidade. Pequenas atitudes no seu bairro, na sua rua, pode gerar grandes mudanças na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, quem sabe no mundo. O Evangelho de Deus tem esse poder. Diante dessa história, irmãos, que mostra o poder de Jesus na vida de uma pessoa, como foi no endemoniado gadareno. Diante dessa história que mostra o poder de Jesus em uma cidade inteira.
diante de inúmeras histórias que nós temos no decorrer dos anos, no decorrer da história, diante de inúmeras passagens bíblicas que nos convoca, que nos mostra o poder de Cristo, eu te convoco hoje. Pregue esse Cristo. Diante de tudo, diante dessa história, diante desse exemplo, diante de todos os outros exemplos ao longo da história, diante desse grandioso poder de Jesus, pregue Cristo. Fale de Jesus para as outras pessoas. Elas precisam saber desse poder. Elas precisam ser impactadas por isso. Eu sei. Talvez se você não segue Jesus, aquela história que eu falei lá no começo, de que nós temos essa notícia, e que nós temos a capacidade de, através dessa notícia, salvar as pessoas que estão no barco, eu sei que essa história pode te incomodar um pouco. No seguinte sentido de, então vocês se acham aqueles que detêm a verdade, vocês são donos da verdade. Não. Eu te peço, por favor, não pense por esse lado. Não pense nesse sentido. Tá? Nós somos apenas pessoas simples, normais, que um dia foram impactadas por esse poder. E a gente quer levar esse amor de Cristo para as outras pessoas também. Tá? A gente não quer que as outras pessoas pensem da mesma forma que a gente. Não. A gente não quer que todo mundo seja da nossa igreja adventista da promessa. Não é isso. A gente quer levar Cristo Jesus para que as pessoas sejam salvas. É por amor aos perdidos. Não é interesse próprio. Muito pelo contrário. Quantos e quantos de nós, tá? Só se lasca com o evangelho. Sejamos sinceros, não é? Muitas vezes a gente toma muito prejuízo por querer levar Jesus para as outras pessoas. Então não é por interesse próprio. Não pense por esse lado. A gente não se acha dono da verdade. Não pense nisso, por favor. Não é assim. A gente só quer levar o amor de Cristo para as pessoas. A gente quer que as pessoas vejam esse Cristo e sejam impactadas por esse Cristo também. Tá? Se for aqui na nossa igreja, a gente vai ficar muito feliz. A gente vai ficar muito feliz. Mas não, a gente não se acha o dono da verdade. A gente, não. Jesus não está só aqui na igreja adventista da promessa. Não é isso que a gente prega. A gente prega Jesus e que Ele salva. Leve esse Cristo para as pessoas. Leve essa notícia para as pessoas. Por que evangelizar? Por que evangelizar a nossa cidade? Por que evangelizar a nossa vizinhança? Eu já falei um, mas eu quero te dar 3 motivos. Só vou citar. Primeiro, por amor aos perdidos. Tá? Como eu já falei, a gente não se acha o dono da verdade. Nós amamos aquelas pessoas, nós amamos as pessoas. E a gente quer que essas pessoas sejam salvas, sejam libertas. É por isso que a gente prega Jesus. Segundo, por amor a Deus. A gente ama a Deus. E é por isso que a gente prega o nome dele. Terceiro, por obediência à grande comissão. Nós somos comissionados por Jesus a fazer isso. É por isso que a gente faz. É porque a gente ama a Deus, é porque a gente ama o nosso próximo, a gente te ama, você que está ouvindo aí, e porque a gente obedece, a gente quer obedecer ao mandamento de Cristo. É por isso que a gente evangeliza. Como evangelizar? De uma maneira um pouquinho mais prática. Como que a gente pode falar de Jesus para as pessoas? Primeiro, tenha uma vida que mostre Jesus. Seja transformado primeiro. Se você quer pregar aquele que te transformou, logicamente você tem que ser transformado primeiro. A sua vida deve ser um exemplo de que uma pessoa que foi transformada pelo poder de Cristo. Talvez, em muitas ocasiões, você não vai nem precisar falar. As pessoas vão olhar para você e falar, opa. As pessoas vão olhar para a sua atitude, para a sua maneira de viver, e as pessoas vão olhar, esse daí tem alguma coisa diferente. Esse daí é diferente. E às vezes, só o seu agir vai transmitir o amor de Jesus para as pessoas. Use as oportunidades que te aparecem. Quando alguém vier te buscar para te pedir um conselho, para te pedir uma ajuda em alguma determinada situação, use essa oportunidade para falar do amor de Jesus. Às vezes essa pessoa ela está precisando de Cristo, às vezes essa pessoa ela está precisando de algo a mais na vida dela. Use as oportunidades que te aparecem para você falar desse Jesus, para você falar desse Cristo. Me lembro uma vez que eu estava no posto de gasolina, eu estava abastecendo meu carro, e eu acho que eu estava de social ali no carro,
Aí o frentista do posto chegou e me perguntou, você é pastor? Aí eu falei, não sou. E só falei isso. Esse é um exemplo a não ser seguido, tá, irmãos? Eu me arrependi disso. Eu tive outras oportunidades depois, que eu soube aproveitar. Mas eu trago esse exemplo, que é um exemplo para você não seguir. Aquele cara talvez, né, queria puxar assunto comigo, eu sempre vou ali naquele posto. Ele perguntou, você é pastor? Não sei, talvez ele queria falar alguma coisa. Eu simplesmente cheguei para ele e falei, não. E só. Valeu, tchau. Graças a Deus eu me arrependi disso, tá, irmão? Depois eu pensei e falei, puxa, que oportunidade que eu perdi. Às vezes ele estava precisando de alguma coisa, não sei. Às vezes ele só queria saber mesmo. Mas às vezes ele estava precisando de alguma coisa. Como outras pessoas já me abordaram, e graças a Deus, dessa vez eu fui esperto. E de fato eles estavam precisando de algo. E eu pude ali levar esperança para elas. E eu pude ali de alguma forma ajudar elas. Então saiba aproveitar as oportunidades. Terceiro, crie laço com as pessoas para que elas te conheçam. E então você possa falar de Jesus para com elas. Já viu aquela pessoa que quando se converte, ela some, ela se esconde? Eu tive amigos assim, que quando eles se converteram, eles simplesmente sumiram da minha vida. Poxa, agora o cara só fica enfiado dentro da igreja. Não, irmãos. Nós que somos crentes, a gente deve conviver com as outras pessoas normalmente. Porque tem gente que acha que, né, quando Jesus transforma as nossas vidas, a gente tem que se esconder. E, né, ninguém pode relar em mim que agora eu sou santo. Opa, não rela em mim, eu sou santo. Não me misturo mais com ninguém, eu sou santo. Não, até parece, né? Não, irmãos. Não faça isso, gente. Não faça isso. Quando Jesus toca a sua vida, é aí sim que você tem que mostrar isso para as outras pessoas. Convive com as outras pessoas. Normalmente. Seja amigo das outras pessoas, normalmente. As pessoas, elas têm que ver Cristo na sua vida. Não se esconda, por favor, não se esconda. Quarto, fale diretamente de Jesus para elas. Vai ter oportunidade que as pessoas elas vão perguntar diretamente a respeito de algo de Cristo, a respeito da Bíblia. Fale diretamente para elas. Se você tem liberdade, se a pessoa quer saber, vai e fale de Jesus para ela. Muitas pessoas estão sedentas por Cristo. A gente vive em um país absolutamente espiritualista. As pessoas são espirituais por natureza. A pessoa já nasce espiritual aqui no Brasil. Isso é meio caminho andado. Vai lá e fala da espiritualidade agora bíblica. Vai lá e fala de Cristo. Aquele que tem o poder de transformar. Aquele que tem o poder de salvar ela. Fale diretamente para ela isso. Quinto, no seu trabalho, na faculdade, mostre na sua vida que você é um seguidor de Jesus. Mostre na sua vida que você é um discípulo de Cristo. Você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa, né, que não rouba, que você é uma pessoa que não mente, você é uma pessoa que pratica aquilo que é correto, né? Logicamente, ninguém aqui é perfeito e não é isso, Mas quando você convive com uma pessoa, que essa pessoa, ela transparece coisa boa, transparece honestidade, né? Transparece que ela é uma pessoa índole, isso é maravilhoso. Não é legal você ser amigo de uma pessoa que, poxa, ela é bacana, ela é honesta, né? Ela não é hipócrita. Porque muitas das vezes nós somos acusados como hipócritas, não é? Aqueles que estão fora da igreja falam, nossa, esses crentes são hipócritas, né? Vou falar até fora do microfone aqui, ó. Muitas das vezes a gente é mesmo, né? Não é? A gente é mesmo, muitas das vezes. Mas não sejamos hipócritas, irmãos, não sejamos. Que nós sejamos pessoas que, né, com as nossas dificuldades, com os nossos pecados, que a gente siga Jesus. Que nós sejamos pessoas que queiram seguir a Cristo, que queiram ser transformadas dia após dia com Cristo.
nós sejamos essas pessoas, que nós não sejamos hipócritas de maneira nenhuma. Para finalizar, o que a gente pode esperar do evangelismo? A nossa cidade, a nossa vizinhança, é uma vizinhança que ela está em perigo, é uma vizinhança que, como aquele exemplo do barco que eu dei, é uma vizinhança que pode estar afundando junto com a gente, se eles não conhecem a Jesus, se eles não conhecem a Cristo. O que esperar, então, quando a gente leva Jesus para essas pessoas? Bom, eu posso falar por experiência na Bíblia, por experiência própria e por aquilo que a gente vê no dia a dia. Há sim mudança, há sim pessoas salvas, pessoas libertas, vidas transformadas. A gente pode esperar com certeza isso. Vidas transformadas. Pessoas que agora pensam com a mentalidade de Cristo. Pessoas que agora querem seguir a Cristo. Pessoas que agora querem ser humanos melhores. A gente pode esperar sim isso da nossa pregação. A gente pode esperar que o Espírito Santo faça mudança na vida das outras pessoas. Com certeza. A gente vai ver sim esse tipo de coisa. Mas também a gente vai ver oposição. Então não espere só flores, tá bom? A gente vai sim ver oposição. Lá em Éfeso, quando as pessoas se converteram, né, quando as pessoas estavam se convertendo, aquele artífice que fazia o templo, miniatura de templo, ele se levantou contra. E depois você lê na história que houve um grande tumulto a ponto de que Paulo teve que sair correndo. Paulo teve que fugir. Tem oposição, infelizmente. A gente vai ter oposição. Aqui na história desse rapaz, devido a algo que aconteceu ali, muitas pessoas chegaram para Jesus e falavam: Jesus, vai embora daqui, vai. As pessoas tinham visto o milagre daquele rapaz, daquele cara que foi curado dos demônios. As pessoas viram aquilo, mas elas chegaram para Jesus e falaram: Jesus, por favor, vai embora daqui da cidade, você está causando muito tumulto. Olha só. Infelizmente, quando as pessoas não têm Cristo, elas não conseguem enxergar com os mesmos olhos que a gente enxerga. Infelizmente, quando as pessoas não têm Cristo, elas muitas das vezes não conseguem ver o óbvio de Jesus, o óbvio de Deus na frente delas. A Bíblia vai falar que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento declara a glória de Deus. A gente consegue ver isso. Mas infelizmente muitas pessoas olham para aquilo e normal. Não são impactadas por isso. Muitas pessoas, quando se deparam com Jesus, elas não são impactadas também. E a gente deve esperar isso. Como é o seu bairro? Como é a sua cidade? Pensa aí na sua vizinhança, pensa aí nos seus vizinhos. As pessoas precisam ser transformadas? As pessoas precisam de Jesus na vida delas? Às vezes eles são ótimos seres humanos, tá? Não estou falando aqui que aquelas pessoas que não têm Jesus, né, são escória da sociedade, como muitos imaginam. Não, de maneira nenhuma. As pessoas que não têm Jesus são também honestas, são pessoas boas. Não é isso que eu quero falar. Mas elas precisam de Jesus. Porque elas precisam ser salvas. Elas precisam ser libertas. Elas precisam ser libertas do poder do pecado e da morte. Elas precisam da vida eterna. Uma vida perfeita e agradável junto com Deus. Para além desse mundo. Elas precisam de Jesus. Então as pessoas da sua rua, as pessoas do seu bairro, elas precisam ser transformadas? Se elas não conhecem a Cristo, eu creio que sim. Elas precisam. Seja então um agente de Deus, de transformação lá no seu bairro. Beleza? Seja um agente de Deus. Seja um agente de transformação. Saiba que não é você, tá bom? Que vai transformar. Você só leva a palavra. Você só leva a mensagem. Quem transforma é Jesus. Quem transforma é o Espírito Santo atuando na vida da pessoa. Seja esse agente. Vamos nos colocar em pé? Se você já foi impactado por Cristo, leve esse impacto para as outras pessoas também. A gente não pode guardar isso só para a gente. A gente tem um tesouro muito valioso e a gente não pode esconder ele. A gente precisa mostrar para as outras pessoas também. A gente vai orar agora para que nós tenhamos, primeiramente, para que Jesus nos cause esse impacto, para
para que primeiramente nós sejamos transformados por esse evangelho, que nós tenhamos condições de, na nossa simplicidade, levar Jesus para as outras pessoas. Esse vai ser um dos motivos da nossa oração. Nós vamos orar também por aqueles necessitados, aqueles que já manifestaram os seus pedidos, aqueles que na internet também estão manifestando os seus pedidos. Nós vamos orar por todas essas necessidades, tá ok? Vamos orar.